salto que é o que a gente chama de sociedade 4.0. Você falou que nós vamos para a sociedade 5.0. Exatamente. Sabe por quê? Por causa dela, da inteligência artificial. Tá? Então, é a inteligência artificial, é a internet 5G que vai, de fato, dar esse salto quântico, aliás, está escrito na computação quântica, daquilo que a gente vive. Tá? E aí, ela traz um desafio ainda maior. Esse acrônimo de mundo VUCA, ele surgiu nos anos de 1970, quando então as Forças Armadas norte-americanas tiveram que definir o mundo pós-guerra. E no pós-guerra eles disseram o seguinte: olha, nós estamos com o mundo hoje, um mundo VUCA. Não é um VUCA, parece, mas é um mundo VUCA. Um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essas palavras, inclusive, vêm do contexto da língua inglesa, tá? Então, volatility, uncertainty, por isso do complexity, ambiguity. Essas são as palavras do inglês que então trazem um acrônimo de VUCA. Só que no final do ano de 2019, antes da pandemia, houve um consenso para a criação de um outro acrônimo chamado BUNNY. Esse acrônimo BUNNY, ele vem de Real Anxious, Non-Linear, Incomprehensible. E o que isso significa? Significa um mundo frágil, ansioso, não linear e totalmente incompreensível. Pessoal, a gente vê nos filmes, né, que qualquer semelhança é mera coincidência. Mas é o que a gente está vivendo. De fato, a gente vive um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E se não bastasse tudo isso que a gente está vivendo, ainda vem a bendita da tecnologia. Mas que vem aí com coisas bem positivas. Olha só, aqui nós estamos vendo uma cena de robótica na medicina. Vejam que isso aqui é a sutura da casca da uva na uva. Só que se isso não bastasse para nos trazer aí esse olhar de espanto, isso está acontecendo à distância, pois o cirurgião que está fazendo esse procedimento, esse senhor que aparece aqui, ele está em Nova York, e essa uva está na Califórnia. Ele está operando através de uma robótica de medicina essa cirurgia tão bem estruturada, né? Esse é o segundo caso. Essa empresa UPS, ela já existe aqui no Brasil, é uma das maiores empresas de courier que você tem nos Estados Unidos. São empresas que entregam, né, pacotes, produtos na casa dos consumidores. Da hora que você compra um produto online, isso acontece lá. Olha o que aconteceu. Eles pensaram no uso de drones para fazer entrega de mercadorias, principalmente em locais remotos, onde a entrega não consegue chegar. E mais do que isso, enquanto o drone vai fazer a entrega, a senhora que está ali conduzindo aquele veículo vai fazer outra entrega, utilizando o tempo dela. E eles voltam a se encontrar posteriormente. É claro que com isso, o que você está promovendo? Não só a entrega do material, mas também todo o desenvolvimento que está por detrás disso. Por exemplo, a preservação do próprio meio ambiente na hora que você reduz a emissão de carbono, né? Essa aqui é a robótica na construção civil. Isso aqui já existe, pessoal. Na China já está em uso. Imagine o que pode acontecer quando a gente tem tecnologias como essa sendo usada em países como o nosso, onde ainda nós necessitamos de um trabalho muito forte aí para pessoas que não tiveram a oportunidade de uma certa escolaridade, né? Então vejam, a tecnologia está aí. Nós só temos que aprender a lidar com ela. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each
discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food who's grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. A informação que nós temos aqui é que os maiores avanços que nós tivemos na humanidade aconteceram nos últimos 150, 200 anos. E que eles vão se reproduzir nos próximos 15. Eu não acredito no que você está falando, não. Tá bom. Se a gente exclui o fator Covid, se a gente voltar até 2019, 2020, quem de vocês aqui naquele ano já tinha compras de aplicativos do Uber, por exemplo? Quem já tinha? Em 2019. Baixa os braços. Quem é que tem hoje o aplicativo do Uber instalado no celular? Aí. Vejam, essa é a realidade. Vocês querem ver um outro exemplo? Quem de vocês usava em 2020 Instagram? Ó, bastante gente. Quem é que usa Instagram hoje? Diariamente. Vejam que a tecnologia, ela promove uma mudança exponencial. Hoje, o Airbnb é a maior empresa de hotelaria do planeta. E não tem um quarto, não tem um hotel. O iFood é o maior restaurante, a maior cadeia de restaurante que existe. E eles não têm absolutamente nada. Não é? Então vejam que essa realidade está posta. E a gente está aí. Fizemos a contextualização que eu precisava. Não dá para trazer vocês para esse tema sem a gente chegar até aqui. A gente entender que a gente tem 20 mil anos de história, numa evolução crescente. Não dava para eu chegar aqui para vocês e dizer, olha, nada disso aqui está acontecendo, e nós somos partícipes disso. Todos nós. Independente de onde a gente está, independente da classe social. Porque por menos que possa parecer, isso está permeando todas as classes sociais, todas as nações, todos os continentes, e isso vai ser um tocante. Vamos falar sobre inteligência artificial, mas o que é essa bendita inteligência artificial? Olha só, a definição de inteligência artificial é a capacidade que a gente tem de definir algoritmos que vão simular a inteligência humana. Elas vão exigir um raciocínio, um aprendizado, uma percepção. Eu ia dar exemplo. Não entendi direito o que é essa bendita da inteligência artificial. Vamos exemplificar? Olha isso aqui. Isso aqui é um carro da Tesla, que está sendo comandado com inteligência artificial. O que é o algoritmo da inteligência artificial? A substituição, em tese, dos pensamentos humanos na hora da tomada de decisão. Olha o que acontece com ele. Ele foi programado, né, para parar nos momentos que tem que ser parados. Ele tem que, encontrou um stop, ele tem que parar, ele tem que facilitar. Notem que o motorista que está sentado do lado esquerdo do carro, ele não faz qualquer movimento. Mas você pensa, então por que esse carro não está autônomo seguindo sozinho? Porque não existe legislação no planeta que permita que um veículo autônomo seja conduzido sem um motorista habilitado. Olha a que ponto nós chegamos. Inclusive mexer até na legislação, caso a gente queira que isso seja uma verdade. Deu para entender o que é inteligência artificial? É um algoritmo que vai então tentar se colocar no nosso lugar para que essas decisões possam ser tomadas de forma muito precisa. E nesse caso aqui, né, ele está pilotando esse carro. Ok, Miguel, só que nós estamos num evento de educação. Você pode ajudar a gente a entender um pouco mais? Posso? Vamos lá. Engana-se quem acha que
soluções de inteligência artificial já disponíveis no mercado, gratuitas ou não gratuitas. Você tem soluções que vão desde a parte de texto, de design, criação de vídeos, conteúdos, produtividade, negócios, apresentações e até mesmo para pesquisa. Então o ChatGPT não é o único, não. Ele é o mais conhecido, sabe por quê? Porque ele foi criado por um consórcio, uma organização chamada OpenAI. Essa OpenAI recebeu um investimento da Microsoft e, portanto, está todo mundo falando nela. Mas os outros estão aí e vão ganhar esse espaço que a gente está entendendo. Mas, Emílio, então, como é que, se a tecnologia está disponível, o que eu faço? Fecho a escola? Mando os alunos todos embora? Proíbo o uso do celular? Quebro os computadores? Eu me alio a ela. Sabe por quê? Porque a vida dos nossos estudantes já está imersa nessa tecnologia. Quer nós queiramos, quer não. Como é que eu tiro proveito dessa tecnologia? Então, quando você pergunta, o que é inteligência artificial na educação, o objetivo dela é, de fato, melhorar e inovar essa relação do ensino-aprendizagem. Fazer com que o professor ensine melhor, com diferentes metodologias, diferentes formas de ensino daquele conteúdo, daquela matéria, daquele tema. E, por outro lado, fazer com que o aluno também aprenda. Sabe aquela coisa que a gente sempre fala de personalized learning? Aprendizagem personalizada? É isso aqui que pode ajudar. Porque até hoje ninguém conseguiu fazer. Vamos combinar. Não é verdade? Então a gente tem que entender que a tecnologia está aí, que pode ser usada. Tá bom, Emílio, mas me dá um exemplo aqui de como é que eu posso usar disso, né? Olha só. A primeira delas, o conceito da personalização do ensino. Ele pode adaptar o conteúdo para que esse aluno possa entender de forma melhor. Ele pode trazer uma metodologia diferenciada para que isso aconteça. Então, a personalização vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu preciso? Um diagnóstico. Uma identificação de por que será que aquele aluno não está aprendendo daquela forma. O que eu preciso trazer para que essa aprendizagem realmente aconteça? É de fato colocarmos o aluno na centralidade da educação. Que, aliás, uma crítica que eu tenho aqui para a Beth é que eu e a Maria somos conselheiros aqui da Beth e a gente fala que tem que trazer aluno para cá. Porque esse evento aqui não é só para professor, não, é para aluno. Porque se eles não existem, a gente não tem por que estar aqui. Então, de fato, a gente tem que trazer esses meninos e meninas para cá. E é aqui que a gente vai criar. Hoje, menos de 2% dos alunos brasileiros querem se tornar professores. Isso é uma tragédia de um apagão intelectual nesse país. E nós somos responsáveis por essa transformação. Então ele vai personalizar, vai identificar, vai recomendar, até pode criar conteúdo, né? E óbvio, o mais importante, pode dar feedback instantâneo. Uma das coisas que a gente conversa muito, numa conversa com a própria Magnese, né, é o papel das avaliações que nós temos no país. As avaliações de larga escala, por exemplo, chegam com um espaço de tempo muito maior daquilo que você tem para fazer de correção. Né? Os instrumentos que a gente tem de intervenção. Então, ele, de qualquer forma, pode acelerar esse tipo de situação. Essa senhora aqui foi esse CEO mundial da IBM e ela diz o seguinte: 100% das profissões da próxima década serão modificadas pela inteligência artificial. Quando ela quer dizer isso, não significa que as profissões vão sumir e desaparecer. Elas vão ser modificadas. Eu, como professor, vou continuar sendo professor, mas instigado, provocado, utilizando-me da inteligência artificial como um apoiador do meu lado, um incentivador daquilo que eu posso fazer. Como é que eu posso melhorar a minha prática pedagógica utilizando da própria inteligência artificial para isso? É isso que eu quero dizer, e as pessoas interpretam aqui. Vamos ter alguns desafios? Vamos.
algumas profissões realmente estão em xeque, porque aquilo que traz um movimento repetitivo é muito grande nesse sentido. Tá? No entanto, a McKinsey fez um estudo, e aí você vai dizer, mas Emílio, poxa vida, que paradoxo. Porque de um lado a gente tem a inteligência artificial dominando a tecnologia como todo, só que um estudo diz que as 10 principais habilidades que existem como necessidade não são de natureza técnica. Resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação com outros, inteligência emocional, bom senso e tomada de decisões, orientação para o serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Todas essas competências, todas essas habilidades que estão colocadas aí, elas entram como um paradoxo de algo que a gente tem como somente razão tecnológica. E aqui entra a segunda parte da nossa fala de agora. Falamos sobre inteligência artificial e inteligência emocional. Onde é que ela está? Em primeiro lugar, pessoal, inteligência emocional é um conceito base, tá? Você desenvolve a inteligência emocional para que as competências socioemocionais sejam atribuídas a partir desse conceito. E aí, se ainda mas as competências socioemocionais como são? Vamos fazer um exercício de novo da pandemia? Quem de nós conseguiu sobreviver nos últimos 3 anos sem abertura alguma? Sem de fato se testar, se provocar? Quem de nós conseguiu fazer uma aula, se colocar diante de uma câmera, por exemplo, sem se abrir para esse novo? Quem de nós conseguiu sobreviver nos momentos do lockdown sem flexibilidade? O marido, a mulher, as crianças, o papagaio, todo mundo junto e misturado. Não é verdade? Não é? Quem de nós conseguiu passar por isso sem esforço, sem persistência, sem determinação? Quem conseguiu passar por tudo isso sem equilíbrio emocional? Isso são competências socioemocionais. Competências socioemocionais, elas nada mais são do que capacidades individuais de cada um de nós, minha, de vocês, não é? Onde a gente tem padrões consistentes de pensamento, sentimentos e comportamentos. Diferente do que se acha, você não nasce com metas, você nasce com potencial para ser desenvolvido. É que nem a criança, quando ela nasce. Nasceu uma criança, ela não tem comorbidade, ela nasce com potencial de ser alfabetizada. Se ela não passar por um processo de alfabetização intencional, vai alfabetizar sim ou não? Não! Porque se não fosse assim, nós não teríamos analfabetos. Não é verdade? Nascia, eu estava falando, escrevendo fluentemente, inglês, francês, espanhol. Não é assim. Para todo o processo você precisa da intencionalidade. E aquilo é diferente. A gente não vai na academia, né, para ganhar músculo. Você vai lá 2, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e para você ganhar o bíceps, você não tem que fazer esse movimento minimamente 3 sessões lá de 15. É a mesma coisa. Se você não vai na academia, não faz o desenvolvimento, ele vai acontecer, não vai. Ou vai acontecer de uma forma muito básica. Então, o desenvolvimento socioemocional, ele também requer que você trabalhe continuamente. E aqui é um modelo que foi estabelecido pelo Instituto Ecoceno e diz o seguinte: quando a gente olha o socioemocional no planeta, a gente tem 2 grandes teorias. Tem o CASEL e tem o Big Five Traits, né, os traços do Big Five. Aqui, nós estamos falando do Big Five Traits. São os grandes 5 traços que a psicologia define para isso. E eles são sumarizados aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu uso aqui, ó. Você tem aqui as 5 macrocompetências e tem as 17 competências, que na ciência a gente chama de faceta. Tá? Essa é a diferença.
Então, como é que eu leio isso? Resiliência emocional é a capacidade que eu tenho de lidar comigo mesmo. E aqui eu tenho autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. E me dá um exemplo. Vamos lá? Estou inseguro. Uma apresentação para fazer aqui para vocês. Todos me olhando. Essa insegurança tende a gerar um medo em mim. Esse medo aumentado me dá um estresse, a minha boca fica seca. Eu começo aqui a gaguejar. E aí eu ficar com raiva de mim mesmo, porque eu não treinei, porque eu não consigo falar corretamente. Qual o contraponto? Autoconfiança. Eu acredito em mim. Eu me preparei para estar aqui. Eu que criei esse meu conteúdo, então eu estou seguro no que eu faço. Então vejam que a autoconfiança, né, ela vai desenvolver a tolerância ao estresse, porque o estresse vai ser diminuído, o meu medo vai passar com isso, e claro, a tolerância à frustração, porque eu não estou com medo, eu não vou ter raiva de alguma coisa nesse sentido. Só que não basta você ter resiliência emocional, porque a resiliência emocional é você consigo mesmo. Nós vivemos um planeta, nós convivemos com os outros, então o engajamento com o outro é importante, através de iniciativa social, assertividade na comunicação, né? Através da amabilidade, que são os conceitos que nós temos aqui de empatia, respeito e confiança. Só que nada na vida vai acontecer se você não tiver autogestão. O que é autogestão? A capacidade que você tem de foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência. Não é fácil chegar aqui. Eu amanheci hoje em Brasília, tive um evento lá, corri para o aeroporto, peguei um voo, cheguei aqui, peguei um táxi, sem almoço e vim para cá. É fácil? Não é fácil, mas é o que tem para hoje. E eu tenho que fazer. E abertura ao novo, curiosidade para aprender, coisas novas que vão trazer. Mas então isso funciona mesmo? Vou dar um exemplo. Aqui a gente fala o que é acreditado, não é muito legal esse ditado, mata a cobra e mostra algo na cobra. É o seguinte, esse programa ele foi desenvolvido na rede estadual do Mato Grosso do Sul. O que vocês acham que aconteceria com uma garota de 6 anos de idade que perdeu sua mãe? Com 6 anos de idade, a mãe faleceu. Eu acho que ela poderia ficar muito sensível em relação a isso, ela poderia perder uma referência feminina, poderia perder a referência da maternidade. Não, ela tem um pai super equilibrado e ele vai dar sequência ao seu desenvolvimento como pai e mãe, né? Mas não foi o caso da Yasmin. A Yasmin, aos 6 anos de idade, perdeu a sua mãe, assassinada pelo pai na frente dela. E depois de passar pelo programa de desenvolvimento socioemocional, olha o que ela tem a nos contar. Eu não estava sabendo para onde eu estava indo. Eu não sabia direito que faculdade eu ia fazer. Eu não sabia por que eu estava estudando. Eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Quando eu tinha 6 anos, eu perdi a minha mãe, né? Ela foi assassinada pelo meu pai quando eu tinha 6 anos. Aí depois disso, eu quis parar por ali mesmo, sabe? Depois do ensino dos professores sobre as competências, eu cheguei a um momento que eu fiquei, se eu não tentar, como que eu vou conseguir? Acho que eu aprendi a levar para minha vida toda. Porque não é só para mim, eu posso ensinar as outras pessoas também. Não é só comigo, eu posso ensinar em casa, eu posso ensinar para minha irmã, para meus tios, para minha avó, independente. Eu posso ensinar. Eu quero me aprofundar mais sobre esse assunto, fazer uma faculdade sobre esse tema e poder ensinar para outras pessoas o que eu poderia ter aprendido antes, mas que eu não tive essa oportunidade. Isso é real. Veja o que ela fala. Eu quero aprender mais sobre esse tema e poder ajudar outras pessoas que eu, infelizmente, não tive oportunidade de ser ajudada antes. E isso tudo é o desenvolvimento de competências socioemocionais que começa ali atrás, desde a formação, dos anos fundamentais, anos iniciais ali.
desses alunos e dessas alunas. E tem uma coisa muito interessante, porque na hora que você desenvolve essas competências, você as leva para a vida inteira. Não é só aquele desenvolvimento que se faz ali. A literatura diz que o desenvolvimento socioemocional ele vai provocar evidências positivas em 5 áreas da sua vida: nas suas relações sociais, nas suas relações intra e interpessoais, na sua saúde física e mental, na sua educação. Nós temos evidências que pessoas que tiveram seu desenvolvimento socioemocional realizado, elas têm mais energia para a conclusão, por exemplo, a educação básica e o curso superior, e assim sucessivamente, independente da formação que elas têm ali junto com seus pais. E, obviamente, a sua empregabilidade. Eu prometi, no título da palestra, que nós vamos falar de inteligência artificial de um lado, a inteligência emocional, o desenvolvimento de competências socioemocionais do outro, e como é que a gente junta essas duas coisas, o tiro melhor de cada uma delas. E eu devo confessar que eu venho preparando essa apresentação já há algum tempo para que a gente pudesse ter essa discussão, mas me faltava uma personagem. Eu fui brindado com essa personagem hoje. Essa médica aqui, a doutora Luana Araújo, que eu tive o prazer de conhecer na manhã de hoje. Eu sou uma pessoa, as pessoas que me conhecem, eu sou uma pessoa, estudo religioso há 30 anos, então eu acredito na transformação energética do planeta, eu acredito no Deus Supremo, eu acredito nessas coisas, né? Respeito todas as religiões. Quando eu digo respeito, eu conheço. Não estou falando de bobagem, não. Budista, hinduísta, cristão, estudo judaísmo, estudo islamismo. Então, eu acredito que as coisas aconteçam. E a minha apresentação está fechada já. Mas eu conheci essa mulher hoje de manhã e falei: uau, você é o exemplo que eu precisava para a minha apresentação de hoje. E eu falei que eu ia mandar foto para ela, porque ela foi para um evento hoje de manhã da Amazon, da AWS, e ela está expondo lá, inclusive ela está grávida de 6 meses, e ela se emocionou durante a apresentação dela. Eu fui depois acolhê-la, porque o que ela trouxe? Vejam só, eu estou entendendo onde você quer chegar, vocês vão entender. Olha só, essa profissional é uma médica do hospital israelita Albert Einstein. Quem de vocês não é de São Paulo, por favor? Uau, bastante gente. Tive minha amiga Marisa ali, do Recife, seja bem-vinda. Vejam só, o Hospital Albert Einstein é uma das grandes referências de medicina que nós temos. É o melhor hospital da América Latina e ele está no 30º, 40º posição no mundo. Tá? Além disso, ele administra outros hospitais aqui em São Paulo, mas tem um centro de pesquisa e desenvolvimento muito forte. E aí, essa professora se sensibilizou por um caso de diabetes. E ela manteve, eu mantive os slides, como vocês viram, eu tirei fotos dos slides, eu conversei com ela para trazer para cá. Porque ela percebeu que a diabetes tipo 2, que é chamada de mellitus, ela acontecia no mundo inteiro. E eu trouxe um dado que eu achei altamente agravante. 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 no planeta estão em países de baixo desenvolvimento, incluindo o nosso. É pobre que fica doente, não é rico não. E ela mostrou isso por dados. Ela traz o mundo inteiro aqui. Esse mapa maior aqui é da África. A África tem uma incidência de diabetes absurda. E essas pessoas estão fadadas aí
em virtude de uma doença que está dominando o mundo, é uma doença silenciosa. E aqui, ela criou um projeto, né, que em inglês chama-se Demeter, mas que quando ela falou em português eu tenho que entender, Demeter, o Deus da medicina. E esse projeto é um projeto que ele é um projeto, é uma base, é uma plataforma de base de dados compartilhada multidimensional para estudar o impacto de saúde, de determinantes de saúde sociais em doenças não comunicáveis. E o que está por detrás de tudo isso, além de bases de dados, é a inteligência artificial no momento da análise desses indicativos e as predições daquilo que pode acontecer. Mas o que me fez feliz ao final da apresentação dessa doutora, que foi aplaudida lá, eu aplaudi em pé, é que ela diz que equidade não é um item de luxo. A equidade é um pilar. Tem de ser, de fato, um pilar. Um pilar do desenvolvimento humano da nossa sociedade. E aqui, eu cumpro com vocês o que eu me propus a entregar nessa palestra. Inicialmente, uma posição de contexto do que a gente vive enquanto sociedade. Segundo, nós entendermos o funcionamento da tecnologia. Está aí, veio para ficar. Ou que a inteligência artificial pode beneficiar uma série de situações, porém a educação tem que ser usada com disciplina, ela tem que ser usada com intencionalidade. E vários exemplos puderam ser vistos aqui. Mas que nada adianta a inteligência artificial se nós não tivermos a inteligência emocional trabalhada, desenvolvida, enquanto seres humanos que somos. E que conclusivamente nós podemos fazer as boas coisas de ambas delas. Uma inteligência artificial que possa tratar grandíssimos volumes de dados de pacientes no mundo inteiro, com uma intenção, como dessa médica, de promover uma equidade no trabalho de saúde pública feito num país. Então, é isso que eu acredito que, de fato, a inteligência artificial, combinada com a inteligência emocional, possa trazer e deve trazer na nossa vida. É uma transformação daquilo que nós vivemos. Porque se eu voltar naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, a situação não está fácil. A gente vê uma série de coisas. Olha o que aconteceu no nosso país de janeiro para cá. Desde a invasão do Congresso até ataque em escolas. Em 5 meses. Não foram 5 anos, não. E as novas ondas de mudanças vão continuar vindo. Nós precisamos preparar as pessoas para elas. Esse é o nosso papel. Enquanto educadores, enquanto gestores, enquanto profissionais da área de educação, enquanto seres humanos, esse é o nosso papel. Como é que a gente prepara jovens, crianças e jovens, e famílias, porque as famílias não sabem disso. Muitas vezes as famílias terceirizam vocês a educação e formação dos filhos deles, mas não só a formação cognitiva, elas terceirizam o socioemocional e a ética, inclusive, que muitas vezes vem de berço. E eles têm que fazer parte deles também. Então, a missão de vocês é belíssima. A missão nossa é belíssima.
Porque nós temos que fazer esse tipo de situação. O professor Cláudio e a professora Elisa aqui, da Unesp, trabalham fortemente com educação inclusiva. Quando é que nós vamos dar o direito a todos de ter uma educação de fato no nosso país? Bem, nós temos 10 minutos aqui ainda. Eu queria abrir aqui, são os meus contatos. Aqui é a minha fonte toda de pesquisa bibliográfica para essa apresentação. Esses são os meus contatos, quem tiver interesse, emunado@hotmail.com, ou no Instagram, tem lá Emília Munado, vocês me acham no Instagram, me adicionem, depois mandem mensagem que eu respondo todas elas. Tá? Mas eu queria então, nesses 10 minutos finais, deixar-lhes à vontade se vocês quiserem fazer um comentário, fazer uma pergunta, fazer um questionamento, ou se paramos por aqui, por favor, fiquem à vontade. Só levante a mão, a gente tenta fazer chegar até vocês o microfone, ou mesmo vocês podem levantar, falar o nome, de onde vocês são e qual seria o comentário ou a pergunta. Tá? Não se acanhem, usem aí. Temos aqui. Vamos lá. Obrigado. Emerson, levanta. Professor, vamos começar com o Emerson aqui. Eu passo para o senhor a palavra em seguida. Por favor, Emerson. Obrigado pela ajuda, viu? Sou Emerson de Rondônia e queria primeiro parabenizar você por toda essa sua formação. Quando se fala na educação de inclusão, não vou citar qual foi o painel, qual foi o local, mas eu fui numa palestra, estava falando sobre educação, falando sobre esse processo de inclusão através da tecnologia e os slides foram em inglês. E aí todo mundo domina inglês aqui? Acredito que nem todo mundo, né? Então a gente já começa por aí, por essa questão dos parabéns. Queria que você explicasse um pouquinho essa mudança que as pessoas colocam ou confundem ou não têm uma percepção diferenciada. O mundo VUCA continua sendo VUCA e as pessoas passaram a ser BEM, ou o mundo VUCA acabou e agora é o mundo BEM. Qual é a sua percepção em relação a isso? Excelente pergunta. No fundo, ambos, na minha... A ciência, né, quando eu fui no World Economic Forum, eles falaram, eles disseram que não. O VUCA ele foi substituído pelo mundo BANI. Eu não acredito. Para mim, eu uso ainda os dois acrônimos como uma definição ainda mais complexa, porque a complexidade, Emerson, aumentou demais. Porque essa volatilidade do mundo ainda está acontecendo. Entende? Então, quando eles trazem, a volatilidade deveria ser substituída por aquilo que a gente chama de fragilidade. Não, volatilidade, ela continua acontecendo. A volatilidade é a capacidade que você gera a própria fragilidade. Então, para mim, a coexistência do mundo VUCA e do mundo BANI permanece, com mundos que são, de fato, voláteis, incertos, complexos e ambíguos, mundos que são frágeis, ansiosos. Gente, me diga uma coisa, vocês trabalham com jovens, vocês já viram alguém que não seja um jovem que não está ansioso? Eu vejo o meu sobrinho, ele tem 16 anos, e a ansiedade dele é tamanha. E devo confessar que eu minimamente, enquanto tio dele e uma pessoa que estuda educação, eu me aproximo muito dele, mas eu passo por tudo que o mundo passa. Talvez a diferença é que eu recorro aos universitários, na verdade. A grande universitária, na verdade, a minha doutor, meus doutores, amigos, todos esses são doutores, acho que enfim, eu vou recorrer a eles. Mas eu passo. Eu tive uma vez o meu sobrinho, ele falou assim, tio, eu estava falando para ele, estava na recuperação de uma matéria, ele estuda numa escola altamente conteudista aqui. E ele escolheu essa escola, e eu deixei com que ele escolhesse. Por mim, ele não estudaria lá. Isso bem claramente, eu também não vou falar o nome da escola, não tem problema. E aí, ele foi de recuperação. E é um inferno aqui. E aí, mas olha, eu fui lá dando um incentivo para ele. Você vai passar, vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos pegar uma professora particular, blá, 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 blá. E aí você vai jogar videogame. Assim, não vou jogar. Você esqueceu do videogame?
Quebrei minha televisão. O quê? Quebrei a televisão. Como você quebrou a televisão? Ele deu um soco nela. Eu respirei. Eu falei assim, adiantou? Adiantou você ter dado um soco na televisão? A minha vontade era voar pelo telefone em cima dele, só para deixar claro, viu? As pedagogas de plantão, mas eu me segurei ali. Assim, adiantou? Não. Pois bem. Você se colocou em perigo, quase cortou sua mão. Poderia ter sido, o seu pulso poderia ter sido mutilado por isso, alguma coisa assim. Você continuou numa situação de frustração e, além do mais, você quebrou uma parede de televisão que custa dinheiro. Não vale a pena você ter uma reflexão a respeito disso? Então vejam, as coisas vão aí, meu irmão. A gente tem que saber lidar com elas. Não é fácil para ninguém. E nós fazemos parte disso. Professora, sua pergunta. Como? Já foi contemplado. Pode. Aqui, mais ó. Alguém tem alguma Aqui, pergunta? ó, Emílio. Essa moça Emílio. de verde. Ali, por favor. Pode ir. Bom, eu vou dar um presente para você pessoalmente para fazer uma pergunta. Eu sou maçocado, já nos conhecemos há bastante tempo. Verdade. Vou colocar 3 perguntas em uma. Uma é o origami, e a pergunta é como a arte deveria ser colocada nas escolas. Eu já fiz palestras aqui na Beth do Cara e a pergunta é: meu filho mais velho fez homeschooling, estudou fora da escola e ano passado entrou em jogos digitais. O mais velho, Rafa. E ano passado ele se tornou o time vencedor do Brasil Game Show, desenvolvendo um game em 3 dias. O Senado de São Paulo está defendendo. Atari. Será, vou fazer uma provocação bem forte, se ele tivesse no multiverso de ter feito a escola tradicional, será que ele teria ganho o Brasil Game Show? Provavelmente não. Então a pergunta é: como que a gente pode fazer com que as escolas realmente adotem a arte, o fazer com as mãos e o deixar o aluno fazer o projeto dele e não o projeto que está na apostila, ao invés de tentar seguir o currículo? Obrigado. Eu vou te responder, Márcio. Eu acho que no momento... Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que isso vai mudar, só vai mudar na hora que os conceitos de avaliação desse país mudarem. Se nós não revisarmos a forma de avaliação da aprendizagem, enquanto nós continuarmos sendo um país totalmente cognitivo, conteudista, que para você entrar numa boa universidade, ou uma o que quer que seja, você tem que saber absolutamente sobre a fórmula de Bhaskara, decorar a tabela periódica, nós vamos continuar tendo esse tipo de situação. Não é? Então, eu acho que carece-nos de uma mudança. A Base Nacional Comum Curricular já veio provocando essa mudança. Só que está faltando do outro lado. Né? E eu dou o nome aqui, porque também eu sou que nem ela. Eu sou forte. Está faltando do INEP. Né? O direcionamento para aquilo que precisa ser feito. Hoje, no nosso país, é a avaliação que determina o currículo. Não pode ser assim. A avaliação, ela tem que ser construída em cima do currículo, não ao contrário. Isso eu aprendi com ela. Ex-presidente do INEP, quando o INEP funcionava. Né? Então, a gente precisa ter a coragem de mudar. Artes na escola é uma das macro competências de abertura ao novo.
É quando você desenvolve a criatividade para aprender. Hoje a Maria participou de um debate sobre o novo ensino médio. Eu não estava aqui, estava em Brasília e não ouvi. Mas eu vou dar o depoimento do meu sobrinho de 16 anos, que estava num itinerário formativo de economia doméstica, e ele falou para mim: até que enfim eu estou aprendendo alguma coisa para usar na minha vida. E eu tive que me calar. Falei: que bom, filho, que bom que você está aprendendo. Né? Ele não diz isso para os outros conteúdos, que são importantes. Eu não estou aqui fazendo apologia de que vamos acabar com o currículo. Não estou. Porque é importante. Alguns desses currículos, eles te apoiam no desenvolvimento de competências, aliás, muitos deles. A gente só precisa repensá-los de uma outra forma para que isso aconteça de forma mais intencional na educação. Vamos lá, professora. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabéns. Fantástico te ouvir. Meu nome é Paula, sou de Belo Horizonte. Eu sou pedagoga, mas estou na educação corporativa. E eu queria te ouvir brevemente. Assim, a gente tem um público, né, vários jovens que não receberam essa inteligência emocional nas escolas. E eles já estão no mundo do trabalho. E é um grande desafio para a educação corporativa, porque a gente tem essas pessoas agora não sendo alunos, mas são os funcionários. E dentro, né, do desenvolvimento mais integral, que já está humanizado, né, dentro das corporações, como a gente pode intensificar esse apoio para que a gente fortaleça, né, esses indivíduos, para que eles consigam, né, ser melhores pessoas, a melhor versão, trabalhar de forma segura e com a qualidade esperada. Nossa, que belíssima pergunta. Veja, você tocou num ponto muito importante, porque, em teoria, o desenvolvimento de competências ele começa no momento em que você nasce. Você vai além, amadurecendo, vai crescendo, vai desenvolvendo. E nós sabemos, né, das mazelas que houve em todo esse período, ou até de famílias que não estão estruturadas, cujos pais não têm uma estrutura, inclusive, emocional ali. E essas pessoas chegam de qualquer forma no mercado de trabalho. A reação direta disso, qual o seu nome? Paula, a primeira reação direta de receber isso é na ansiedade que esses jovens têm hoje de entrarem numa empresa, permanecer no máximo 1 ano e meio, 2 anos. Eles acham que em 2 anos ele quer ser diretor. E se não for diretor, ele vai embora. Aí fica 6 meses na outra e vai embora. E vai para outra, vai ficar 6 meses, vai embora. É assim que está. Entendeu? Então, a gente tem um problema sério disso. Eu estou vendo que as pessoas estão rindo, ou as pessoas estão me amando ou me detestando. Porque eu falo que eu, de fato, estudo e penso. Entendeu? Esse cérebro pensa. As pessoas têm que pensar. Então, nós temos que sim recorrer a alguma coisa. Como é que você vai fazer isso? Você tem que procurar uma ajuda estruturada de uma organização que desempenhe o desenvolvimento dessas habilidades. Primeiro, você precisa fazer um diagnóstico. Tem como